a guerra civil na Síria, a Europa se tornou um dos principais destinos para os 11 milhões de desabrigados pelo conflito. Entretanto, muitos países europeus não estão abertos à chegada dessas pessoas. Estima-se que existam mais de 59 milhões de refugiados no mundo inteiro, sendo que desse total, 7.300 são reconhecidos no Brasil. A maioria vem de países como Síria, Afeganistão e Somália. Infelizmente, essas pessoas ainda sofrem com a intolerância e xenofobia da população. Para contribuir com a melhoria dessa situação, nasceu aqui, na Faculdade de Direito da URGS, o GAIRE, Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, um dos 18 grupos que formam o SAJU, Serviço de Assessoria Jurídica Universitária. Constituído por estudantes e profissionais voluntários de diversas áreas, o grupo atua juntamente com os órgãos públicos e a comunidade, em busca de melhor orientação, apoio e assistência para essas pessoas. O GAIRE é o Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados. Ele é um projeto de extensão ligado ao programa de extensão SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, aqui da Faculdade de Direito da URGS. Ele se propõe a fazer o atendimento jurídico e psicossocial de refugiados, imigrantes, solicitantes de refúgio e outras populações vulneráveis que sejam ligadas com essa temática de migrações internacionais. O grupo surgiu no ano de 2006 como um grupo de estudos, na verdade, não era um grupo nem de pesquisa nem de extensão, e no ano de 2007 acabou se tornando um grupo realmente de extensão direcionado para assessoria a refugiados. A partir de 2009, nós passamos a ser o GAIRE, passamos a atender também os imigrantes. Ele se propõe a levar uma parte da universidade para a comunidade, né? Então, levar o conhecimento que é construído dentro da universidade para exercer funções perante a comunidade, na melhoria da sociedade, enfim, tentando construir uma sociedade melhor. Nós temos um grupo multidisciplinar com de várias áreas, tanto profissionais quanto estudantes. Os responsáveis são todos os estudantes e os profissionais que integram o grupo. Tanto o estudante de primeiro semestre de Direito ou de qualquer outro curso tem a mesma fala que um advogado doutor. O grupo ele abre seleção 2 vezes por ano, com seleção que é conjunta com o SAJU. E, normalmente, elas são abertas a todas as áreas do conhecimento que tenham interesse em trabalhar na temática, mas a gente sempre lança assim, algumas diretrizes de que a gente está com mais demanda no momento. Apesar de, enfim, integrarmos profissionais e estudantes, todos somos horizontais e todos trabalhamos em conjunto, né? Não há um chefe ou um líder. Estamos sempre trabalhando como colegas, então nos chamamos todos de colegas. Na última seleção, também selecionamos imigrantes representantes por intercambistas. Um migrante é uma pessoa que ela vem e ela não tem um fundado temor de perseguição. O refugiado geralmente tem um fundado temor de perseguição em seu país e ele vem buscar apoio, buscar uma vida digna no nosso país ou em outro país. Normalmente eles nos procuram e marcam um agendamento. Nossas reuniões elas são sempre nas terças-feiras, das 9h30 ao meio-dia, aqui no SAJU, na Faculdade de Direito. Então, eles têm um atendimento. Aí, dentro do grande grupo do GAIRE, se forma um pequeno grupo, um GT, né, um grupo de trabalho. A gente faz esse atendimento e, a partir da demanda, a partir daquilo que esse atendido nos traz, a gente tenta propor uma solução e ver como a gente vai solucionar o caso. Portugueses, alemães, italianos são apenas alguns exemplos de povos que ajudaram a construir a identidade e a cultura brasileira. O país tem se tornado um dos principais destinos para aqueles que necessitam de melhores oportunidades. Entretanto, ainda é necessário combater a xenofobia e a opressão que esses povos sofrem. Eu, como aluna de Relações Internacionais, vejo que o Brasil tem um potencial enorme, né? A gente tem aquela síndrome de vira-lata, assim, né, de nos vermos como inferiores e vermos sempre a Europa ou os Estados Unidos como os ideais, mas eu vejo o contrário. Nós temos uma cultura incrível, assim, uma diversidade cultural e nós estamos abertos, eu acho, assim, acho que a nossa sociedade ela está aberta ao diferente, mas ainda há focos de resistência, né? E é isso que tem que ser quebrado, esses focos de resistência. O Brasil ele tem uma lei que é um modelo internacional em direitos humanos, é uma lei bem avançada. Um solicitante de refúgio, no momento que ele entra com o processo administrativo, ele já pode emitir uma carteira de trabalho, já pode trabalhar de maneira regular
Então, ele tem muitos direitos garantidos já enquanto solicitante. A pessoa, ela vai para aquele país porque ela sabe que existe uma demanda de emprego naquele país. Então, eu não vou para um país que eu sei onde a taxa de emprego é muito baixa, porque eu não vou conseguir um emprego. A pessoa vai porque ela tem uma necessidade, porque ela sabe que existem oportunidades naquele lugar. Então, a gente não pode simplesmente pensar em migração como pessoas que vão aqui e vão roubar nossos empregos. Quando o grupo ainda estava no início do seu trabalho de assessoria jurídica e psicossocial, os atendidos principalmente vinham através da nossa rede de parceiros, principalmente através do CIBAI, que é o Centro Ítalo Brasileiro de Atenção ao Imigrante. E a partir do nosso desenvolvimento, né, ou seja, desde 2009, que foi quando começamos a atender imigrantes até hoje, assim, o grupo ganhou muito espaço, né? Então, a partir dessa rede, nós fomos divulgando o nosso trabalho, estamos agora com vários projetos de divulgação na mídia, fizemos muitos eventos, então a comunidade passou a nos conhecer mais. Existe uma questão muito importante na questão migratória, que são as redes sociais. Os migrantes conversando entre si. Então, eles passam as informações. E aí acaba que agora, tanto da nossa rede parceira, vem os nossos casos, como também eles vão se trocando, se passando informações e acabamos recebendo muitos casos assim de ex-atendidos nossos que indicaram para amigos, para parentes. O GAERE trabalha em vários eixos de atuação diferenciados. Um deles é o de assessoria jurídica individual. A gente trabalha com demandas individuais para casos de imigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio do mundo inteiro, em questões não só relacionadas ao fato de eles serem imigrantes, mas situações gerais do direito também, como questões trabalhistas, previdenciárias, de acesso a serviços públicos. Nós temos um projeto de oficinas que nós fazemos com imigrantes haitianos e senegaleses no bairro Sarandi. O principal objetivo das oficinas é facilitar a inserção dos imigrantes no bairro e na cidade. Esse ano as oficinas acontecem no bairro Sarandi, na Escola Municipal Presidente Vargas. E essa escola cedeu espaço dentro do projeto Escola Aberta, que realizamos quinzenalmente, nos domingos, as oficinas com imigrantes majoritariamente haitianos. As oficinas são temáticas, como, por exemplo, oficinas na elaboração dos currículos dos imigrantes, oficinas com mapas do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, mapas do Haiti, oficinas sobre cultura do Haiti, sobre cultura gaúcha, brasileira. A escola permitiu que muitos haitianos se matriculassem no EJA, na educação de jovens e adultos. Então, desde a metade do ano, muitos haitianos já estão frequentando a escola. Um trabalho paralelo que a gente realiza é em relação à conscientização e sensibilização da comunidade em geral sobre as temáticas de imigração internacional. Isso porque ele não é um tema que se trate, por exemplo, na academia, ele é muito pouco visto por nós estudantes enquanto estudantes. No momento, por exemplo, ele está muita atenção na mídia e tal, devido a questões principalmente da Europa, mas é uma questão de momento, nem sempre é assim. Então faz parte das nossas atividades promover o diálogo e promover atividades acadêmicas e não acadêmicas, a formação também de funcionários públicos, porque algumas instituições públicas trabalham diretamente com essas populações e não têm a formação ou a sensibilidade necessária. Auxiliando na integração dessas pessoas na comunidade, até projetos como o Fórum de Mobilidade Humana, que visa integrar nossa rede de parceiros e promover um debate, né, na sociedade, para que todas as esferas sociais possam ir lá e debater as políticas migratórias que estão sendo discutidas no Brasil. E tem outro projeto que a gente está começando agora, que vai acontecer na Lomba do Pinheiro, uma espécie de projeto piloto de um relatório que é para ser feito a nível de município. E nós estamos fazendo em conjunto com outros dois grupos do SAJU, que é o GAP e o GAJUP, que ambos trabalham com direito à moradia e acesso à cidade. E esse projeto tem como objetivo fazer uma análise da situação dos migrantes haitianos em Porto Alegre. O projeto tem que ajudar a universidade com a comunidade para saber como é que é a situação dos haitianos. É um projeto muito grande, que vai ter, inclusive, um mapeamento socioeconômico para saber a situação deles e utilizar esse material para utilizar como subsídio de políticas públicas. Que tenham mais a ver com a realidade brasileira, que é uma realidade que vem se alterando e que, infelizmente, ainda é pautada por uma lei da década de 80, né, da ditadura militar, baseado na doutrina de segurança nacional, então que não tem mais correspondência com a realidade, né? Nós somos um dos representantes da sociedade civil no Comitê de Atenção à População Migrante da Secretaria de Direitos Humanos, tanto do Estado quanto do município, que são os Comirates. E no Comirate se discute
políticas públicas a nível de município ou de estado sobre a situação migratória. E é um espaço muito interessante porque a sociedade civil tem voz para também estar trazendo as suas experiências e seus anseios em relação à questão migratória. Então, tu tem as pessoas da sociedade civil que têm muita experiência no trabalho prático mesmo com migrantes, que conhecem a realidade das pessoas, e tu tem também os meios para resolver esses problemas, que é através do poder público. E esse espaço do Comirate é muito rico porque ele permite que a gente entre em contato com essas pessoas e resolva problemas que antes seriam muito difíceis de resolver. Então tem sido uma experiência bastante rica. Desde seu surgimento em 2007, o grupo vem adquirindo diversas conquistas e crescendo cada vez mais. Esse ano, o GAIRE foi um dos grupos vencedores do edital do MEC de Fomento à Extensão, o PROEST, que garantirá mais recursos para a continuidade do seu trabalho. Recentemente, nós fomos selecionados pelo edital PROEST, que é um edital do MEC, para o fomento de programas de extensão pelo Brasil inteiro. Foi assim, um processo super difícil, mas enfim, nos juntamos e fizemos um trabalho super legal e conseguimos ganhar um edital que vai nos fornecer uma verba muito importante para a continuidade do nosso trabalho em 2016 e para assentar as bases para o crescimento do grupo, assim, e para o crescimento desse trabalho de migração. Eu acho que vai ser muito importante. Muito trabalho em rede foi conquistado com o grupo e com as outras instituições que trabalham com migrações e com refúgio. Logo quando eu entrei no grupo, nós criamos o Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, que foi um coletivo de diversas instituições e entidades que trabalham com migrações e também migrantes, para discutir a temática, para fazer eventos, para elaborar políticas públicas, para pressionar o poder público para que melhore as políticas públicas. E por muita pressão do Fórum também foi criado um comitê estadual de atenção à pátridas, refugiados, imigrantes e vítimas do tráfico internacional. Um ano depois foi criado um comitê municipal e as atividades estão sendo levadas, estão ocorrendo, e eu acho que isso daí foi muito por força dos estudantes e profissionais que vão às reuniões e que buscam com o poder público para que melhorem as políticas públicas. Uma outra conquista que foi essencial, assim, foi a questão do ingresso para refugiados dentro da universidade. O grupo fez uma carta ao reitor pedindo a questão de um ingresso especial para pessoas em situação de refúgio, que são pessoas em extrema vulnerabilidade, né? E esse projeto inicialmente ficou engavetado, mas depois de algum tempo conseguimos apoio e foi muito legal o processo, assim, conseguimos juntar muita gente que se interessou pela causa e realmente apoiou. E agora esse processo ele foi aceito pela universidade, ele ainda está correndo assim para os trâmites legais, mas foi uma conquista nossa. Conseguimos que isso fosse aceito e visto dentro da universidade como algo importante. O grupo me proporcionou inúmeras conquistas. A principal é de ter desenvolvido a minha capacidade de trabalhar em grupo, e o mais importante é que foi um trabalho em grupo destinado à militância dos direitos humanos. O Brasil ele está muito aquém do que ele poderia ser. O Brasil é realmente um país miscigenado, mas é um país que infelizmente é segregacionista. A gente tem que melhorar. Existe um projeto de lei que há pouco tempo entrou na Câmara de Deputados. Ele está tramitando, mas a gente não sabe o que vai ser. Esperemos que passe. Acho que a migração, ela traz crescimento, ela traz desenvolvimento, porque diferentes culturas só agregam. Então, eu acho que na questão de migração, o Brasil pode, sim, fomentar políticas que sejam mais acolhedoras, de maior integração para essa população aqui dentro, exatamente pela nossa história, né, pelas nossas raízes, que são raízes migratórias, e além disso, como um país que vem emergindo no cenário internacional, eu acho que ele tem esse dever, né, de se colocar como um país que fomenta o direito de migrar. É de extrema importância para a universidade que ela se engaje no acolhimento e no processo de integração dos refugiados na nossa sociedade, mas também para isso ela tem que desenvolver melhor os seus caráteres burocráticos e administrativos. Eu vejo assim, é a questão da posição da sociedade frente aos migrantes, né? Muitas vezes existem situações, principalmente agora, né, nesses últimos anos, assim, que a migração, por exemplo, de haitianos e senegaleses, ela se tornou mais visível. Existem questões sérias de racismo, né, de xenofobia, assim, que têm se tornado mais óbvias e mais visíveis na sociedade brasileira, que é algo que nos preocupa bastante, assim, e acho que é por isso que é tão importante o nosso trabalho, né, exatamente para combater essa questão da xenofobia e do racismo, e mostrar que esses imigrantes, eles são também um sinônimo de desenvolvimento, né? Que é isso que a gente quer para o Brasil, um país multicultural e aberto
para quem quiser vir ajudar a gente a construir um país melhor.